Olá! Seja bem-vindo ao podcast Camarim ao Avesso. Este é um projeto cultural que tem o intuito de fazer um levantamento do cenário teatral na região sudoeste da Bahia. Como as manifestações teatrais surgiram e se mantêm nessas cidades? Quem está por trás delas? Isso e muito mais você vai descobrir em nossas conversas. Todas as gravações foram feitas virtualmente e isso pode justificar algumas interferências e a qualidade de som, mas nada que te impeça de embarcar nessa experiência conosco. Vamos lá? Neste episódio, teremos duas participações. Adriana Morim e Wagner Silveira irão juntos comentar sobre o teatro em Vitória da Conquista, além de dividir conosco um pouco de suas trajetórias. As falas dos nossos convidados serão intercaladas durante o episódio, no intuito de aproximar suas experiências e compreender melhor a potência do teatro nessa cidade. Desejo a todos um ótimo espetáculo! Bom, eu sou Adriana Morim, né? Eu sou mulher, uma mulher cis, sou atriz, sou diretora, sou dramaturga, sou professora universitária, né? Sou mestre e doutora em teatro, em artes cênicas. Atualmente trabalho na UESB, no curso de cinema e audiovisual, duas disciplinas que têm um pouco mais a ver com o teatro, né? Disciplina de roteiro, que tem a ver com dramaturgia, disciplina de direção de atores e atrizes, que tem tudo a ver com teatro, apesar das especificidades do cinema e do audiovisual, e vez ou outra pego optativas relacionadas a teorias do cômico e teorias do trágico. As teorias do cômico, porque eu sou uma atriz de comédia, também faço drama, mas sou uma atriz que dialoga um pouco mais com a comédia, e teorias do trágico, porque a minha pesquisa de mestrado e doutorado foi na área de tragédia, né, a parte de teoria mesmo. Então, eu sou a pessoa que trouxe para o curso de cinema e audiovisual bastante da experiência teatral, né? Eu sou mãe de 3 filhos, eu tenho 2 cachorros, 2 gatos, 2 tartarugas. Eu agora estou com um sítiozinho e lá está cheio de cachorro que está aparecendo e está ficando. Eu sou lésbica, eu sou militante, né? Sou feminista, sou militante da decolonização do conhecimento, sou seguidora voraz de Ailton Krenak e de Monja Cohen. Sou de Vitória da Conquista, saí de Vitória da Conquista para viajar, mas voltei e estou muito feliz de estar aqui. E sou fã incondicional do Apodi. E eu esqueci de falar, Síria, da Casa Azul, né? Pelo amor de Deus, olha o ato falho. Eu sou idealizadora e conselheira pedagógica da Casa Azul Teatro Escola, que é onde eu realizo meus sonhos com mais liberdade um pouco. Não que eu não tenha liberdade na UESB, mas é onde eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. E a gente ama a Casa Azul, né, Drica? Não sei como está sendo esse processo para você, da pandemia. Sua trajetória acabou tendo que diminuir um pouco, né, essa trajetória com o teatro. Me conta um pouquinho como é que está a sua relação com o teatro nesse momento, né? Que muita coisa aconteceu. Eu sei que você teve que diminuir, né, a sua frequência. E a arte e o teatro é muito essa arte do encontro, né? E agora não está podendo ter esse encontro. Então, como é que você está se sentindo com isso? Eu acho muito triste, né, o que tem acontecido ao teatro no momento, assim. Eu acho o teatro online triste. E aí é muito pessoal, tá, gente? Eu não estou dizendo que é triste, eu estou dizendo que, para mim, toda vez que assim, eu não consegui me adaptar,
nem fazendo, nem assistindo ao teatro online. Assim, eu não me sinto bem, eu não me engajo, sabe? Vamos pensar também que eu tenho 47 anos de idade, então eu sou de uma outra geração. A gente tentou com a Casa Azul, eu tentei com alguns produtos, fiz um híbrido de teatro com audiovisual, mas não rolou, assim. Então, o que eu tenho feito é esperar, sabe, Síria? Assim, é uma espera ativa, né? Com alguns projetos pelos editais, porque toda a equipe da Casa Azul precisa muito, né, desse recurso das leis, né, do auxílio, então eu acabo trabalhando também como criadora e como orientadora, né, desses projetos, o que me mantém também com a saúde mental em dia, né? Mas paira para mim sobre o teatro online uma tristeza muito grande, assim. Ao mesmo tempo que uma esperança, né? Eu estava conversando com a Andy Gracelli sobre isso hoje, assim, de que agora voltou, assim, como tudo voltou, menos a gente, né? Aqui em Vitória da Conquista, sobretudo, a gente não voltou porque é um investimento de dinheiro, é um investimento de tempo, as pessoas estão fazendo outras atividades, né? E não podem se dedicar para uma coisa que já é tão incerta em condições ditas normais. E agora, né, ficou muito pior, assim, ninguém está ensaiando, a gente não sabe quando vai voltar, está muito difícil, eu sinto uma tristeza, assim, né? Eu acho que a gente vai ter que se fortalecer muito, né? Eu sinto, no momento, uma tristeza, que eu aceito também, né? Não dá para ser alegre o tempo todo, então eu aceito e vivo essa tristeza e estou tentando canalizar minha energia para outras coisas, né? O sítio que eu te falei, ficar mais com a minha família, assim, né? Eu estou bastante afastada do teatro, como a gente compreende, né? No entanto, tem outras atividades, como a adaptação de Raul e Lira para um podcast, algumas coisas assim que eu não considero teatro, não, mas estamos aí fazendo, né? Bom, meu nome é Wagner Silveira Santos, né, mas assim, meu nome artístico é Wagner Silveira. Comecei na arte, né, como ator aos 14 anos de idade. Hoje, né, tenho a minha formação tanto no teatro quanto na dança. Atuo no cenário de Conquista já há muitos anos. Por sinal, ontem, 24, fez 10 anos da minha história, né, da minha carreira artística aqui na cidade. Mas em relação à sua história com o teatro, como é que foi esse primeiro contato? Como aconteceu isso? Porque eu sei que você faz dança, né? Você é formado em dança. Mas e com o teatro? Como que aconteceu esse contato aí? Bom, Síria, esse contato, como eu disse, né, foi aos 14 anos. Aos 14 para 15 anos. Foi com o grupo Caçoar de teatro, que ainda estava residindo na UESB, né, na UESB. Eu lembro nessa época porque eu estudava antes era agrotécnica, né? Agrotécnica Sérgio Carvalho, que hoje já é o CETEP, mas antigamente era esse nome, e eu estudava lá. E esse encontro foi interessante porque assim, eu comecei no teatro, fiz coral, comecei a fazer o coral também, participei do coral da UESB e o Kung Fu, essas três modalidades na UESB. Aí acabou que não estava dando para conciliar os três. Aí eu vou ter que abrir mão. Eu acabei abrindo mão, logicamente que não foi do teatro, mas foi do coral, né? Porque não estava dando para fazer os três, por mais que eram gratuitos, né? Mas não dava para fazer os três. E aí eu continuei, né, no teatro até que a gente foi para o Centro de Cultura. Mas comecei com Marcelo Benigno, que foi o meu primeiro diretor, né, assim dizendo, e posteriormente também conheci, dentro dessa trajetória, Chefinho Santos, bailarino e coreógrafo,
que realizava também essa parceria com o Caçoar. Chefinho não era do Caçoar, mas, né, devido à amizade e às trocas, né, de experiência, de experimentações com o grupo, então Chefinho muitas vezes ia, né, passava um trabalho do teatro físico e também da dança contemporânea, e aí foi aí que foi dessa forma que eu fui me aprofundando mais, né, e falar assim, o bichinho do teatro me mordeu, porque foi fantástico toda essa experiência, essa troca. Eu me lembro até hoje os exercícios muito bacanas que Marcelo passava, que a gente saía correndo, descia correndo, subia correndo as escadas lá do Centro de Cultura. Então foram momentos muito, muito marcantes em minha vida, né, em relação ao teatro, porque realmente foi uma identificação, um encontro com a arte. Então, o teatro e vai continuar sendo importantíssimo nessa minha trajetória, nessa minha construção, né, como artista, porque vim do teatro, estou na dança, estou sim, mas eu vim do teatro, eu sou artista de teatro, né, minha cria foi dentro do teatro, então todas as outras experiências vieram pós-teatro, então foi a porta, a abertura, né, para que eu pudesse ser o que eu sou hoje, né, com toda a experiência. Então aí depois do Caçoar, foi uma experiência bacana, tinha dado uma pausa, quer dizer, a pausa na verdade aconteceu devido à mudança, né, não só de Marcelo, mas como de alguns integrantes, como Roberto de Abreu, Dani Rosa, Chico, essa galerinha que acabou indo também junto com ele para Salvador para poder estudar, né, fazer teatro, assim falando, estudo acadêmico. E aí eu fiquei sem grupo algum, e aí foi quando, eu não lembro se foi por audição, se foi convite, eu não me recordo agora. Mas eu entrei para a companhia Opera Catra. Né? Eu entrei para a companhia Opera Catra, não lembro se foi convite, enfim. Mas foi uma outra experiência também fantástica, com a direção de Gil Sérgio Botelho. E também, nesse meio tempo, ainda tive contato com o Chefinho Santos, realizando algumas oficinas, alguns trabalhos com o Chefinho, e foi me aprofundando também dentro do teatro físico, né, e da dança contemporânea, um pouco da dança contemporânea. Aí eu fui para o Opera Catra, no Opera Catra fiz o espetáculo, participei do espetáculo Menino Glauber, com a criação de Gil Sérgio, texto dele, um trabalho fantástico, magnífico. E aí dentro também, que aí já entra um pouco do processo de pesquisa que hoje eu desenvolvo, mas partiu daí dessa experiência também com o teatro e com a Companhia Opera Catra, que na época, paralelo ao grupo, foi criado um grupo de pesquisa chamado MCA, Movimento Cênico do Ator. Gil Sérgio criou esse grupo e convidou alguns artistas para poder fazer experimentações dentro do campo artístico. E aí, mais uma vez, fiquei órfão, né? Depois de toda essa trajetória toda, fiquei órfão porque a Opera Catra acabou indo embora de Conquista, né? Mudou, foi embora para Salvador não, para o Rio de Janeiro, aí eu fiquei mais uma vez sem grupo, né? Fiquei sem como participar de alguma coisa, enfim. Aí eu entrei para a Companhia Aquário de teatro, né, com a direção de Patrícia Chaves, uma outra excelente, né, profissional, excelentíssima diretora, muito boa também, tem uma postura, assim dizendo, fantástica em relação à direção dela. Então foram pessoas importantes nessa minha trajetória, Marcelo, Chefinho, Gil Sérgio, Patrícia, e aí entrei para a Companhia Aquário. Na Companhia Aquário, né, vamos adiantar aqui para não ficar tão longo, mas essa é a minha trajetória, essa é a minha história, você perguntando. A Companhia Aquário, a convite de um outro colega que eu conheci, aliás, dois outros colegas, né, que é o
Lourenilson Cabral, que é ator, e Paulo Anderson também, que são atores, que eram atores na época da Aquário. E aí houve esse convite através de Lourenilson, que ele nos convidou a criar um grupo de pesquisa chamado Carroças de Cultura. Então, ainda estávamos na Aquário, mas aí partimos para esse núcleo que foi até na Igreja Santa Luzia, na URB 5, que começamos a realizar um trabalho de pesquisa, isso em 2011, né? Mas fora isso, já tinha feito outros cursos, até com o saudoso, né, a Fera Gildásio Leite. Eu fiz o primeiro curso livre de teatro, que foi realizado aqui em Conquista. Tenho muito orgulho de ter conhecido, ter passado também por ele, que foi uma pessoa importante, né? Fera foi muito importante nessa minha trajetória, que fizemos durante um ano intenso, assim, né, de curso, né, e foi muito gratificante para mim toda a experiência dele, tudo que ele pôde passar, né, o saudoso Gildásio Leite. Então, foi dentro do teatro essa área técnica, né, e também tem uma requalificação pelo SATED, né, requalificação, né, dos artistas do interior, que foi um curso de 6 meses também, bem intenso o curso, e foi também gratificante para mim. E aí, do Carroça de Cultura, a gente começou o trabalho de pesquisa e tal. Carroça acabou porque Paulo Anderson passou no concurso, hoje trabalha como bancário, não atua mais, mas aí houve essa ruptura, parou por enquanto o Carroça. E aí foi quando, em 2012, ainda nessa pegada de pesquisa, foi quando eu criei o coletivo 1 por 1. O coletivo 1 por 1 foi o pontapé inicial, né, em minha vida em relação à direção, né, como diretor, como pesquisador dentro da área, que também foi em 2012 que eu comecei o meu trabalho de pesquisa com o Butu, né, que hoje se tornou meu trabalho acadêmico, né, de mestrado. Então, comecei em 2012 com o Butu e também com o Carroça de Cultura, ou Carroça de Cultura, não, desculpa, com o coletivo 1 por 1, com o Marcelo Medeiros. Marcelo Medeiros também foi importante, porque Marcelo também é cria tanto de Marcelo quanto de Chefinho, né? Nós somos. E aí convidei Marcelo, falei, Marcelo, vim do Carroça, a Carroça acabou e tal. Estou querendo criar um grupo de pesquisa, e aí, o que você acha de juntar comigo para a gente fazer? Ele topou, e aí nisso a gente começou, nosso primeiro trabalho foi em 2012, né, que foi uma apresentação pelo coletivo, que foi o Dia da Visibilidade Trans, né, fizemos a apresentação, eu me lembro até hoje, que foi lá na Casa do Idoso, na Tancredo Neves. Nós realizamos essa performance do 1 por 1, né, referente à nomenclatura do coletivo. E aí, nosso outro trabalho, segundo trabalho, foi Memórias e Crônicas de Amor, depois Entre Nós, aí veio a parceria com a Catrope, com Maristela Schiavo, que veio a Catrope, aí a gente recebeu um convite da Catrope para poder realizar no período de São João, isso foi 2012 ainda, uma performance, um trabalho, né, durante os festejos juninos, e aceitamos, e aí surgiu o Memórias de Tropeiro, né, que foi esse segmento do trabalho. E aí, desses trabalhos todos, e do meu trabalho de pesquisa, foi que houve essa mudança de coletivo, porque assim, o coletivo é interessante porque eram pesquisadores, tanto eu, Marcelo, a Kika, o Gesiel, a Michele, a gente era pesquisadores, pesquisávamos o corpo, esse trabalho corporal. E ainda não havia essa definição com que área exatamente, eram pesquisadores, né? Então a gente não tinha ainda essa definição de que seria o grupo, seria só teatro físico, dança, o que seria de fato, né? Isso aí. E aí, com esse trabalho de pesquisa e meu trabalho aprofundado em relação ao Butu, foi que houve essa mudança, né? Aí eu pesquisei, e aí veio a ideia, a inspiração para o nome Cajeme. Cajeme significa
espelho, superfície que se olha e que é refletida, não é? É luz. Então, esse é o significado do nome Cagemi, que está ligado ao meu processo de pesquisa dentro do Ubuntu. Né? Então, hoje eu venho desenvolvendo uma nova epistemologia dentro da dança, né? Criando, né, uma nova dança dentro desse contexto que eu trago do meu trabalho lá, desde meu trabalho da faculdade até o instante, até o exato momento. Então, esse é um pouco da minha trajetória, da minha carreira. É uma trajetória bem rica, né, Wagner? Então, pelo que eu entendi, foram alguns grupos, né? Você citou aqui a Caçoar, Operacata, Aquário, Por Um. Então, isso movimentou a cidade, né? Era o que movimentava o cenário teatral de Vitória da Conquista, não é isso? Isso. Bacana. Você Havia, pode me falar um sim. pouquinho mais sobre essa história da cena teatral de antigamente, de Conquista? Posso sim. Síria, foi algo marcante, porque houve festivais, eu sinto falta disso muito, você tocando, né, falando a respeito da cena teatral, eu sinto muita falta disso, porque desde essa época havia uma efervescência, né, de grupos que trabalhavam, que montavam, e que ia, Sônia Leite, ainda aqui em Conquista, realizando um trabalho lá no espaço dela, e a gente ia, enfim, havia essa movimentação artística, né, dentro da cidade, que infelizmente hoje a gente não se vê mais como era antigamente. Então, houve festival, tanto esqueci o nome agora, se eu lembrar eu falo, mas foi um festival que foi aonde o circo de Solenildo surgiu, de uma pequena. Era Festival 5 Minutos, pronto, Festival de 5 Minutos. Então a gente montava isso realizado, né, pela Secretaria de Cultura, na gestão anterior, e aí esse Festival de 5 Minutos você apresentava uma cena, né, apresentava uma cena. E eu lembro como hoje, porque foi uma cena pequena, de 5 minutos, do Circo de Solenildo, e hoje o Circo de Solenildo se tornou essa grandiosidade que é hoje, né, a partir desse festival. Então, esse festival fomentou a cultura local, de grupos, até grupos de fora que queriam participar. Na época, a gente pode levar com poções, sei que é e tal. Só que o festival só era para os grupos aqui de Conquista. E aí, então, movimentou bastante, porque um grupo aqui, vamos levar tal coisa, levar tal proposta, Jane Marie levando a proposta dela, eu lembro até hoje, a Arisson Senna levou um trabalho chamado Osso, 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 que foi uma performance muito bacana, divertidíssima. Então, assim, era uma coisa assim, fantástica, que todo mundo trabalhava, a gente ia assistir um trabalho um do outro, havia essa movimentação cultural, artística na cidade, de se preocupar, né, em levar um trabalho bacana. Então, o Festival 5 Minutos, eu sinto falta dele, que era algo que deveria voltar, né, à cena conquistense, porque é uma forma de você pegar, como eu disse, né, um trabalho pequeno de 5 minutos, que foi o Circo Solenildo, e transformar em uma obra fantástica. Então, houve essa oportunidade, essa oportunização de outros grupos mostrarem o trabalho. Então, havia muita movimentação. O Centro de Cultura mesmo era muito movimentado. Hoje não tem mais isso, mas antigamente, Centro de Cultura, havia essa movimentação de grupos que trabalhavam ali, né, que montavam seus trabalhos e que levavam o trabalho tanto para o Jeová, levava também para o espaço de Sônia Leite, no Alto Marom, que também era um espaço bastante movimentado na época, havia essa movimentação, né? Claro que todas as dificuldades a gente encontra, né, em relação à parceria com tanto a Prefeitura, a Secretaria de Cultura, mas os grupos não baixavam a bola, corria atrás, buscava apoio, né? Então, assim, faz muita falta para mim, né, essa movimentação, esse cuidado de fazer, de produzir algo bacana, e que desse pequeno, né, essa pequena gênese vai se transformar em algo bacana, algo grande. Né? Então, havia essa preocupação. Claro que alguns grupos, né, devido a profissionalização, acabou saindo, como disse o Caçoar,
o Operacata na época, mas retornou para a cidade, o Caçoar não, né? Mas é interessante que outros grupos foram formados a partir desses artistas conquistenses que, né, foram embora, que partiram daqui, né, como o Finos Trapos, né, que surgiu, mas que são artistas conquistenses que foram embora em busca de uma profissionalização que até então não havia, porque a gente tinha esse desejo de profissionalizar, mas não tínhamos, né, como fazer, porque não vinha, não chegava. Então, tudo isso ficava restrito a Salvador, a capital. Então, o interior não recebia com tanta frequência algo como isso. Então, se você queria se profissionalizar, você tinha que sair de Conquista, que foi o caso de muitos artistas, né, que acabaram indo embora por causa disso. Com certeza. Acho que é uma falta de cuidado com a gente, né? É uma falta de políticas públicas, principalmente. Eu não sei se você sente se até antes tinha mais esse fogo de procurar isso, porque a boa parte, né, dos grupos foram procurar por isso, né? Isso, e aí... foram. É porque falta, ainda, até hoje, Cília, falta Sim. políticas públicas. E, infelizmente, como você fala, né, citou, realmente, quando a gente não tem um apoio da gestão, do gestor público, que deveria e deve incentivar, fomentar a arte, isso não é feito. Porque acha que nós, artistas, só trabalha em junho e dezembro. São as duas datas, né, que, infelizmente, eles lançam edital. Mas o restante do ano? O que os artistas fazem? Porque quem vive do teatro mesmo, realmente é dificultoso. Porque você não encontra uma hora, como diz meu amigo Alisson, você acaba se prostituindo, no bom sentido, né? Acaba fazendo outros trabalhos para poder viver da arte, porque você não consegue viver somente da arte, principalmente aqui em Conquista. Eu queria saber, Drica, isso é uma curiosidade muito grande em mim, que é como que foi seu primeiro contato com o teatro? Como é que aconteceu isso mesmo? Olha, eu lembro muito bem, assim, eu lembro perfeitamente, né? Eu estudava, acho que era o ano de 1986, talvez. Eu estudava no Lar Santa Catarina de Sena, na Escola Orfanato, ali na Frei Benjamin, no bairro Brasil. E eu fiz uma peça, assim, acho que eu estudava a segunda ou terceira série, e eu fiz uma peça. E eu me senti muito bem em cima do palco. Se eu fechar os olhos hoje, eu lembro o vestido que eu estava, eu lembro o palco, eu lembro a altura do palco, eu lembro que eu fiz a vilã, era uma peça que tinha que levar presentes para a professora, e eu era a colega rica que levou um presente enorme. Eu lembro que eu mesma fui atrás de uma caixa enorme, que eu comprei papel de presente para embrulhar, e sem dinheiro, né? Que eu era lascada. E aí eu levei, e aí esse presente não era nada, porque as outras crianças tinham que dar amor para a professora, meu presente grande não importava. E eu me senti tão bem naquele lugar, que eu acho que eu tinha o quê? Uns 8 anos de idade, 9, eu tive certeza que eu não queria descer dali nunca mais. E aí depois eu fui fazer, eu participei do grupo de adolescentes Nova Geração, Gangue, de Chico Paz, uma grande figura do teatro, né, que colocou muita gente no Teatro de Conquista aqui, ali na Igrejinha do Bom Jesus, no bairro Brasil, e a gente participava muito das cerimônias, né, assim, das missas. Era uma igreja ali na década de 80, uma igreja muito combativa, política, atuante, militante, ativa, né, não era uma igreja passiva, era uma igreja pacífica, não passiva. Era a época das campanhas da fraternidade, terra de Deus, terra de irmãos, eu vim para que todos tenham vida. Então, a gente fazia muitos jograis ali, né, e fazia muita peça, cantava muito, e eu dirigia, escrevia jogral, eu declamava poesia ali. Nessa época tinha uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, eu acho que eu não vou ter fôlego, e vai ficar para vocês, que é
um evento chamado Alegria nos Bairros, que tinha um palco, e aí dancei aquela música Mamma Maria. Eu amava estar no palco, e pra você ter ideia, quando eu estudava, eu fingia que eu estava apresentando o Jornal Nacional, era assim que eu estudava. Então, eu sempre fui uma ótima aluna, eu acho que mais pela metodologia de estudo auto-infligida que eu inventei, né? Então, meu registro é que foi no Lar Santa Catarina de Sena, o orfanato, e no grupo de adolescentes Nova Geração, com Chico Paes, na igrejinha do Bom Jesus, ali, tudo no bairro Brasil. Eu acho muito bacana, Drica, que a maioria dos artistas que vieram até aqui no nosso podcast Camarim ao Avesso, eles começaram na igreja ou na escola. E aí eu fiquei bem intrigada para saber como é que foi mais você tá nesse espaço, né? Que você, pelo que entendi, você começou ali, né? Era um grupo? Como é que era isso? Era da escola mesmo, no orfanato era da escola. Eu acho que foi uma professora, uma estagiária mais engraçadinha que propôs algo assim, né? E aí, quando você fala que quase todo mundo, e realmente, assim, se você vê quase todo mundo que faz teatro, ou veio da escola ou da igreja. Então, a importância desses pequenos eventos que a gente considera, às vezes, menores ou de menor importância do que grandes produções, e não é, porque é esse lugar que você cativa uma criança, que essa criança descobre o que quer, o lugar que deseja ocupar, como eu descobri, né, há 40 anos atrás. É muito importante, por isso que eu fiz licenciatura com muita paixão, sabe, Síria? Assim, eu sempre falava, gente, porque na UFBA, né, os cursos de licenciatura, o curso de licenciatura em teatro era o mosquito do cocô do cavalo do bandido, né? A estrela era interpretação, que era o mais concorrido, e direção. Eu falei, gente, não tem público para assistir nada se não forem professores e professoras, né? Então, eu acho que eu sempre fiz licenciatura com muita paixão, assim, sempre fui professora de teatro com muita paixão também, porque eu sou o resultado de uma professora apaixonada, né? Depois eu até fui aluna de Lana Sheila, né? Que, pelo amor de Deus, a diva da cultura conquistense, mas acho que não foi com ela, não. Essa minha primeira... Eu acho que eu fui aluna dela depois no Polivalente. E esse grupo na igreja, então, apesar de ser igreja católica, a gente vê hoje em dia, né, que as igrejas evangélicas, protestantes, cristãs, elas são muito importantes também para oferecerem essa experiência artística, né, que é muito, muito importante na fundação da gente como pessoa mesmo, né? Sim, com certeza. É um espaço que abre portas para a gente, né? E abriu para você. Eu fiquei também, Drica, quando você falou sobre as suas experiências, né? Que é uma trajetória enorme. Eu fiquei querendo saber qual foi a mais marcante dessas suas experiências aí com o teatro. Nossa, essa também é fácil, porque foi muito marcante, é impossível esquecer. Eu entrei num processo lá em Salvador, acho que no ano de 2000, deixa eu ver, não sei, 2004, 2006, 2008. E eu descobri no meio do processo que eu estava grávida. E aí eu tinha feito muitos exercícios nos ensaios, né? Muita coisa assim que eu não deveria ter feito e tal. E a época da estreia foi muito estressante, né? Eu sempre falo, gente, parece que é do mesmo radical, estreia e estresse, né? Porque todo mundo vai brigar e tal. E foi de fato muito estressante. E na segunda noite de apresentação, eu tive um aborto em cena. Eu comecei a sangrar em cena e eu terminei a peça sangrando. E quando terminou a peça, na hora dos aplausos, eu já corri para o hospital e quando eu cheguei lá, o feto não tinha mais batimentos cardíacos e realmente é difícil concorrer com essa experiência, né? Muito marcante, extremamente marcante. Nossa, meus sentimentos, né? Porque eu imagino o quanto que deve ter sido complicado tudo isso, hein, Drica? E logo no espaço que você ama estar. Então, eu imagino que não tem nem como competir com outras, né, experiências. E eu tiro, assim, né, disso claro que depois, né, passados muitos anos, assim, essa coisa de que é impressionante
impressionante como o teatro não para, assim, né? Eu falei para uma amiga no camarim, eu falei, eu estou sangrando. Ela falou, você quer ir para o hospital? Eu falei, não, vamos terminar a peça, né? Então, tem essa... Para a gente, aquilo é muito sagrado, né? Assim, a gente precisa terminar aquele rito, é muita gente envolvida, e é um acontecimento que precisa se completar. Eu não sei, né? Assim, talvez se alguém me contasse essa história, eu ia falar, que loucura, a pessoa devia ter ido e tal. Para quem está de fora, uma peça de teatro pode ser interrompida, né? Mas para quem está dentro ali, né, sangrando e continuar, é muito forte, né? E eu trago para mim assim, esse sentimento, e não é me vangloriando nem nada, mas eu trago essa curiosidade do que foi que me fez tomar essa decisão de que a peça não podia parar, né? Mesmo sob essas condições. Sim, eu imagino que foi uma decisão muito difícil para você também, né? Não sei nem se você conseguiu pensar muito nela. Exato, não foi difícil porque foi na hora, assim, depois, né, depois a dor e tudo, mas na hora, né, acho que é tipo lutador de boxe que não sente dor na hora, né, e vai, não sei. Exatamente, ia fazer até uma piada aqui com o Whindersson, né, que apanhou, enfim. Pois é. Eu queria saber também, meu amor, o que melhorou e o que piorou do início até agora, né, na sua trajetória como artista de teatro, como diretora também. O que você acha, assim, que teve uma melhora? Eu vou começar com o que piorou, porque aí a gente termina um pouco mais para cima, assim, né? O que piorou, eu não vou falar nem da situação atual, porque acho que nem precisa, assim, né? Mas eu vou tentar falar de um pensamento, uma coisa geral, assim, né? O que piorou, eu acho que está vinculado ao que melhorou, porque, por exemplo, né? Eu peguei uma época ali em Salvador, porque apesar de ser daqui de Conquista, eu saí daqui com 15 anos de idade, né? E aí eu fui para um colégio interno, fiz um curso de tradutor-intérprete e tal, e morei em Salvador muitos anos e só voltei agora. Então, eu morei um tempo em Salvador, uns 15 anos, e eu fiz teatro mais lá, né? A maior parte do tempo da minha vida. E a gente era um grupo muito simples, muito pobre, né? Eu e meu então marido, e eu trabalhava muito, a gente ganhava muito pouco, tinha que criar os filhos, e né, lascado mesmo, assim, mas fazendo muito teatro, né? E a gente não passava em nenhum edital, porque os editais eram todos de cartas marcadas mesmo, né? Ali na época de ACM e tal. Então, a gente não tinha acesso a nenhum edital, e a gente fazia na cara e na coragem, com dinheiro próprio, com muito trabalho. Depois, com a chegada do PT ao governo, tanto federal quanto estadual, com Jacques Wagner nos primeiros mandatos, e, sobretudo, com Gilberto Gil da Cultura e Márcio Meirelles na Cultura na Bahia, pessoas como a gente, grupos como o Rebanho de Atores, que era o grupo que eu tinha, né, com Alan Félix, um grande amigo hoje, pai dos meus filhos, que faz teatro em Itororó hoje, ele é professor do IFE em Tapetinga e faz teatro lá. Grupos como o nosso, como o Rebanho de Atores, passaram a ter acesso a editais. Então, a gente ganhou o edital Carlos Petrovitch, a gente conseguiu Miriam Muniz, da Funarte, e a gente conseguiu realizar com um pouquinho menos de sofrimento os nossos projetos. Isso é a parte boa. No entanto, que eu falei que ia falar depois, estou falando antes. No entanto, eu senti que os artistas e as artistas acabaram assim, porque as gerações elas se sucedem muito rápido, a cada 5 anos as coisas mudam muito, né? E a gente percebeu que quando os editais não chegavam, os grupos não produziam. E a gente falava, gente, mas na época de ACM, que a gente nem passava perto de dinheiro público, a gente produzia tanto. E agora, se a gente não ganhar um edital, a gente não produz. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter garantias de sustento, mas não acho que seja só o edital, né? Então, eu acho assim, o que eu sinto é que os grupos perderam um pouco a ousadia de criar, né? Talvez eu esteja equivocada, eu não banco muito esse meu pensamento, não, porque também que ousadia passar fome, mas eu não sei, eu acho que não foi bem administrada essa coisa do edital, sabe? Eu acho que fica parecendo que sem edital público a gente não produz nada, e eu sou de uma geração anterior ao edital, e a gente produzia bastante, né? Assim, claro que com muito sofrimento, e eu nunca espero que esse sofrimento não volte, já voltou. Mas, enfim, é mais ou menos isso, assim, essa relação com o edital, que eu acho que é
um período, sabe? Eu acho que a gente precisa superar, a gente precisa saber viver com o edital e sem edital, mesmo o edital existindo, entendeu? Não acho que os editais devam deixar de existir, mas eu acho que, porque também os editais, eles correm o risco de limitar a nossa produção. Vocês acham que vocês iam montar silêncio com dinheiro de edital, sabe? E gritar palavrão, e trazer coisas eróticas e trazer, às vezes não, às vezes o edital tem que estar vinculado a uma demanda e tal, né? Então, o edital, como tudo, absolutamente tudo na vida, tem seus pontos fracos e fortes, né? Sim, realmente. E eu acredito que devia existir outros tipos de investimentos, né? A própria população devia saber pagar os artistas, né? Quando tem peças aqui que você, inclusive, consegue movimentar bastante, né? Conseguiu bastante, pelo menos, movimentar esse cenário, né? Principalmente ali no Centro de Cultura, no Carlos Jeová, mas dá para ver que o público não sabe pagar, né? Não quer pagar, não aprendeu a fazer. E isso é um tipo de investimento também, né, Drica? Sim, Cília, perfeitamente. Assim, eu acho que o público não é muito legal você falar assim, né? O público não aprendeu a pagar porque a gente talvez não tenha ensinado assim, sabe? Eu nunca ponho a culpa no público, nunca. Eu sou boazinha, assim, nesse sentido. Não sei se é porque eu sou mãe ou porque eu sou virginiana, mas eu acho que a culpa é sempre minha, porque aí eu vou lá e resolvo, sabe? Porque, por exemplo, as pessoas pagam por cinema e pagam caro, e elas vão, e elas pagam transporte, elas pagam a pipoca, e elas pagam assim. Então, quando a gente fala que as pessoas não sabem pagar, assim, elas não querem, né? Você fala, né, de como a gente movimentou o Carlos Jeová e o Centro de Cultura, sim, mas sempre entrada franca, né? E as pessoas diziam, você devia cobrar pelo menos R$1 para as pessoas saberem que isso tem valor. Eu falo, gente, ainda não, eu acho que ainda não. Assim, eu quero. O objetivo da Casa Azul era fazer, primeiro, com que as pessoas entendessem que aquele é um lugar bom de estar, que é um lugar gostoso, que é um lugar interessante, que as pessoas sentissem vontade de estar ali, sabe? Tem um segredo aí, que eu não sei qual é, porque é segredo, que é essa coisa de pagar. Se a gente cobrasse R$1 na mostra ao Ele ou na mostra da Casa Azul, o público não seria como era. Tem alguma coisa muito curiosa aí, né? De não pagar, mas eu acho que não é o público só, entendeu? Eu acho que a gente, talvez não os artistas necessariamente, mas como geralmente artista, sobretudo de teatro, é quem se produz, mas eu acho que os produtores, as produtoras precisam, junto com a academia, junto com pesquisadores, compreender melhor essa relação que o público tem com o teatro, e eu acho que decidindo que o público é o culpado, logo de cara, a gente já entra perdendo nesse jogo, sabe? Eu não sei quem é o culpado, eu não sei quem está errado, eu nem sei se tem algum culpado, mas eu acho, e eu estudei isso no meu mestrado e doutorado, né, assim, a relação do teatro e do futebol, então, quanto a gente paga, né, para assistir a um jogo de futebol, sobretudo nas capitais, nos grandes centros, né, então, tem alguma coisa aí que a gente de teatro ainda não descobriu o que é, né? Eu acho que talvez com o fim da pandemia, que há de acontecer um dia, a gente vai reconstruir o teatro, assim, a experiência teatral, porque eu acho que a saudade do encontro vai ser grande. E aí eu acho que a gente vai ter que reconstruir a arquitetura teatral também, a forma, o tempo da peça, né? Mais ou menos isso. Sim, sim. Eu queria que você comentasse sobre como que foi construir uma escola de teatro, né? Porque eu fui aluna da Casa Azul. Aluna linda. E fui extremamente feliz naquele espaço, o primeiro espaço. Eu acho que eu ia cansada da escola que eu ainda fazia, né? E eu ia muito feliz foi meu primeiro contato, né? Foi um dos primeiros, assim. Mas com a escola, né? Porque eu nunca tinha tido um contato. E aí eu queria saber de você, como é que foi abrir um espaço? Porque foi a sua primeira experiência também com isso, né? Então, eu imagino que foi uma bagunça, pessoas novas, né? Professores. Sim. Foi a realização de um sonho, né? A minha geração, a maioria das pessoas da minha idade, elas tinham ali, né? Tem um sonho de ter um centro cultural, de ter uma escola de teatro, né? Eu fui uma das fundadoras da Cooperativa Baiana de Teatro, lá em Salvador, com Alan Félix, né? E todos os grupos tinham esse desejo, né? E aí, quando a gente veio para a Conquista, a gente, sempre pensando nisso, né? A gente abriu uma escola chamada Casa do Rebanho,
A gente pensava numa parceria com a prefeitura, ainda era o governo de Guilherme, talvez ceder um espaço, a gente pensou em fazer ali em cima da feira, ali perto de Minha Deusa, e que a prefeitura pudesse pagar o salário dos professores e tal, mas infelizmente foi um diálogo que acabou por diversos motivos, de ambos os lados, não desenvolvendo, né? E aí, com o passar do tempo, o meu casamento acabou, e eu estava dando aula de teatro em Jequié, né, na UESB de lá, e aí a gente pensou, eu, Ana Barroso e Emanuele, não lembro mais, Manu Oliveira, fazer uma escola de teatro particular para elas ganharem dinheiro, porque elas estavam saindo do curso, né, e tal. E aí a gente começou a desenvolver esse projeto, né? Aí Manu acabou tendo que sair, eu fiquei com a Ana Barroso, e aí eu comecei a namorar com a Indy Graciele, e ela se propôs chegar, né, fazer parte também desse coletivo. Aí Hannah Abner, também minha filha, ainda estava aqui, e Thaís Pimenta, né, uma grande amiga da família, que também está assim, na formação inicial desse sonho. Então, a gente começou... Eu, na verdade, estava dando oficina de teatro na minha casa, que eram as oficinas Aueri, né? Porque eu estava de férias, eu não tinha um centavo no bolso para viajar, e eu não sabia o que eu ia fazer. Eu falei, eu vou ensinar teatro aqui. Aí eu chamei Joadson Prado, e para dar oficina de dança afro, e eu dei oficina de teatro, e aí a gente fez a mostra Aueri. Aueri é uma palavra do Pachorrã, que é a língua pataxó, né, que eu tenho muito apreço, assim, e lá de Coroa Vermelha, né, uma tribo, eu tenho uns amigos lá, e aí a gente fez, Aueri quer dizer gratidão, quer dizer obrigado, em Pachorrã. E aí a gente pensou na Casa Azul. Com minha separação, eu quis me mudar, aí eu já aluguei uma casa para eu morar, porque eu não queria lembranças do casamento, queria mudar, estava mudando, virei sapatão, então eu queria tudo novo. Aí eu aluguei uma casa grande, que dividi pela metade, na metade da casa eu morava, na outra metade eu fazia essas experiências, e foi delicioso, porque assim, eu gosto muito de ser professora universitária, mas claro que eu tenho que obedecer as coisas de lá, e as burocracias e tal. E na Casa Azul, todo mundo sabe, eu faço o que eu queria, eu faço, né, assim, as loucuras, as vontades, mas aí mandava o povo enfiar o dedo no cu, eu não sei se vocês vão precisar botar um pipe nessa hora, mas era meu lugar, eu fazia o que eu queria ali, as experimentações, e trabalhava feito uma louca, assim, para produzir. Eu cheguei a produzir, gente, escrever 4 textos de teatro, eu cheguei a montar quase 10 peças ao mesmo tempo, porque eu amava muito, né, aquilo. Depois que a Casa Azul foi, aí era muito experimental, foi essa época que você chegou também. Depois ela foi virando um empreendimento, porque as outras pessoas, eu era professora da UESP, as outras pessoas precisavam ganhar dinheiro, então eu parei de falar palavrão, a gente deu uma repaginada na casa, e aí a gente foi ali para Rosa Cruz, e começou a ter um público infantil, aí eu passei a me comportar direitinho, porque é o público que a gente queria alcançar também, né, eu preciso administrar essas coisas, né, não é falsidade, é saber administrar, porque eu acho importante também uma escola de teatro que alcance esse público também. A gente sempre teve um esquema de inclusão, né, para cada 2 pagantes uma bolsa, então a gente tinha várias ideias, né, além de ensinar teatro, de ter os cursos regulares. O meu projeto era fazer um curso profissionalizante aqui, porque eu fiz Macunaíma em São Paulo, né, então, tanto que o Teatro Escola vem de lá, né, Teatro Escola Macunaíma, e aqui Casa Azul Teatro Escola, para ser uma escola de referência aqui na região, né. E a gente está vendo bem, a gente está vendo super bem, mas aí veio a pandemia e derrubou nosso castelo. Mais ou menos isso, Síria, senão eu fico aqui falando até amanhã. E tá ótimo, assim. Drica, eu lembro também que quando era lá no centro, né, a Casa Azul, era a sua casa também. Então, eu fico pensando que pegava um pouco da sua intimidade ali também, né? Porque você falou aí mesmo que tinha que, às vezes, moldar, né, algumas coisas suas, por exemplo, não falar palavrão, porque tinha alunos ali próximo, né, tinha crianças, e aí eu queria saber como é que foi isso, ter um teatro dentro da sua própria casa, se foi ruim essa parte. Eu sei que pra gente era incrível, né, eu olhava pra cima, tava você lá, olhando pra baixo. Exatamente. É muito bom, foi muito bom, assim, tem que durar pouco, porque senão a gente enlouquece mais do que já é, né? Tanto que chegou um momento que eu saí daquela casa antes, né? E aí depois a gente saiu, assim, mas eu saí daquela casa, até porque começou uma obra do lado também, mas estava muito puxado, porque eu não conseguia
consegui me desvincular, né? Aos poucos eu consegui uma coisa muito linda também que eu acho que a Casa Azul fez e tem feito, que foi formar profissionais, né? Então, Vicente, Joadson, Priscila Amaral, pelo amor de Deus, Mônica de Jiquié, Alan Félix, meu amigo, você foi aluna dele, vocês, né? Boa parte do pessoal do Apodil, quem mais, gente? Iale, Ramalho, Joane, começaram como estudantes lá e se tornaram professores e professoras. Você, eu acho que chegou a ser monitora, Síria. Você era um projetinho na minha vida, mas aí o Apodil te pegou de vez e eu falei, ok, perco com glamour. Era puxado, porque Raul pequenininho, né? Meu filho caçula tinha o quê? 3, 4 anos. E eu amamentei até quase os 4 anos, e era, às vezes, eu estava com ele no peito, aí eu ouvia Isaac Flores, pelo amor de Deus, eu ouvi Isaac Flores dirigindo, já estava perto da mostra, Isaac com aquela lerdeza dele, te amo, Isaac. Aí eu tinha que descer, eu falava, não, gente, essa direção de Isaac está muito lenta, eu preciso ir lá resolver. Eu descia com o Raul no peito e falava, Isaac, vamos lá. Uma vez teve uma cena de briga que eu falei, nossa, essa cena tá boa, tá bem realista. E a briga comendo lá embaixo. Eu falei, gente, quem tá dirigindo essa cena? Tá bom demais. Aí uma hora eu falei, não, gente, essa cena tá boa demais. Isso é briga de verdade. Quando eu desci, tinha uma briga lá embaixo, e aí eu tive que apartar a briga. A gente não sabia o que era teatro, o que era vida real e tal. E Raul, que não tinha idade ainda de fazer, né? Porque a gente fazia lá a partir de 7 anos, só na outra casa que a gente fez a partir de 4. Raul ficava na porta olhando e querendo entrar, participava de todos os ensaios das peças. E, enfim, foi lindo, assim, deve ter sido lindo para Raul essa primeira infância dentro de uma escola de teatro, né? Com figurino, maquiagem, cenário, mas puxado, tanto que Drica, né, deu uma surtadinha, mas nada que um medicamento, uma tarja preta não resolva. Sim, sim. Ai, Drica, eu amo sua sinceridade, eu tava rindo muito aqui. E lembrando que ter você como diretora foi uma das experiências da minha vida como artista, porque até hoje eu lembro do que você me dizia, que eram verdades muito fortes, e eu ficava, meu Deus, como é bom receber isso, porque nem todo mundo consegue, né? E dizer do jeito que você diz ainda. Então, eu tô aqui como fã, viu? E aí, obrigada. Agora, deixa eu te lembrar, porque rapidinho, que é muito importante também, foi a parceria da Casa Azul com o Cine em Cena, que é o projeto da UESB, porque eu acho que eu te dirigi bastante naquela cena do Pagador de Promessas e tal, né? Então, isso é bem importante também, porque a Casa Azul era o quintalzinho da UESB, né? Eu lembro da sua inscrição no Capim Sinal, linda, que eu assisto até hoje, porque eu te admiro desde sempre. E, Síria, talvez essa coisa de você falar que lembra de mim como diretora, e vocês conhecem isso também pelo trabalho com Gabriela, que eu acho que faz muita diferença, é um diretor, uma diretora que seja atriz ou ator. Porque a gente sabe um pouco o que é estar lá e eu acho que faz toda a diferença. Um diretor, uma diretora que seja atriz ou ator para falar com outro ator, sabe? Eu sei que você tem a Cia Cajemi, né? Que você é responsável. Uhum. Mas eu queria saber como que é ter construído, né, esse espaço, ser responsável por ele. Até porque a gente sabe que muitas pessoas iniciam no teatro, né, em qualquer outro tipo de arte, a partir do seu próprio espaço, né, o espaço que você tem. E são pessoas de baixa renda, né? Então, como que é essa experiência para você? O falando de espaço físico, eu vou falar do Centro de Cultura e do Teatro Carlos Jeová, que são espaços que são nossos. Democraticamente, é nosso. Claro que tem uma gestão aí que precisa passar por esse crivo de pedir uma pauta, né, de você pedir essa pauta para você utilizar o espaço. Porque é muito difícil para grupos, principalmente grupos pequenos, ter o seu espaço próprio. Porque o ideal realmente seria que cada grupo possuísse o seu espaço físico para esses encontros. Mas como, infelizmente, a gente não tem essa oportunidade, então a gente acaba indo para esses espaços, não é? Que é o espaço democrático e é o espaço que todos os artistas devem estar ocupando, porque
Se a gente não ocupa, se a gente não mostra que há artistas aqui e que são importantes também no cenário, nesse cenário, os outros de fora não vão saber que há grupos aqui. E aí, quando a gente está dentro de um espaço como um centro de cultura, que é o meu caso, né? Hoje eu utilizo o espaço do centro de cultura para realizar as aulas, mas nem todo mundo, como você fala, nem todo mundo que está ali ou que está comigo tem essa condição financeira. Então, aí você pergunta, Wagner, é pago? Não. Não há um valor, não há um pagamento para a minha aula, para cobrir as minhas despesas de transporte, alimentação, não tem isso. Então, é gratuito, é de forma gratuita, porque muitos ali não têm condições financeiras de poder estar contribuindo. A contribuição em si é com o próprio espaço do Centro de Cultura. Então, há o encargo, né? Esse encargo existe há muitos anos. Esse encargo é uma troca, né? Você utiliza a sala, né? No caso, eu utilizo a sala 1. Então, para manutenção desse espaço, né? Para limpeza, troca de uma lâmpada, etc., há essa contribuição. Então, há uma pequena taxa, né, que na verdade não é pagamento para mim, mas essa contribuição para o Centro de Cultura, no qual quem está trabalhando contribui. Mas aí, por exemplo, a pessoa me procura, eu quero fazer, mas eu não estou trabalhando no momento. E aí, eu posso? Pode, não tem problema. Certo? Não tem problema, não vou deixar de aceitar um aluno, né, por causa que não tem condições, porque aí a gente vai se virando, vai vendo a possibilidade de como está realizando esse pagamento. Então, a ocupação desses espaços, há espaços também ociosos aqui na cidade. Assim dizendo, que a prefeitura possui muitos espaços dos quais poderiam estar se tornando, sendo sede dos artistas, dos grupos, assim dizendo, melhor, dos grupos, mas quando a gente vai solicitar, por exemplo, a Casa Reis Pacheco, em relação ao espaço, né? Solicitar a Casa Reis Pacheco para poder fazer uma oficina, para você manter ali um grupo, coloca 1001 porém. Não pode. Porque tem que deslocar funcionário, porque tem que pagar hora extra para funcionário, porque isso e aquilo. E aí, quando eles querem liberar, Síria, eles querem liberar durante o dia. Porque durante o dia é complicado. Porque boa parte, por exemplo, eu falo do meu elenco, do meu grupo, porque boa parte está trabalhando. Então não tem como ser durante o dia, em um horário comercial, porque eles querem dar o espaço, mas eles oferecem espaço no horário comercial. Não tem condições da gente trabalhar em horário comercial, né? Porque se desse, tudo bem. Porque se a gente vivesse somente da arte, tranquilo, mas a gente não vive somente da arte. Então fica impossibilitado de você ensaiar durante o dia. E aí, quando você pede fim de semana, não pode, porque tem que deslocar o funcionário, tem que ir, um monte de porém. E então a gente fica à mercê de uma gestão que tem esses espaços, mas que não oferece esses espaços corretamente, porque a gente não temos condições de fazer um trabalho, ensaiar em horário comercial. A gente consegue à noite, no fim de semana, que é quando a gente consegue reunir todo mundo para poder fazer um trabalho, né? Então a gente tem essa deficiência aqui na cidade, porque é algo que também, os grupos, eu sinto falta de grupo, eu sinto falta disso, dos grupos se unirem, né? A gente falta muito isso, a gente não vai, porque uma andorinha só não faz verão. Se todos os grupos daqui juntassem e fizesse essa cobrança ao poder público, a gente conseguiria obter muito mais resultados do que um grupo só chegar lá e pedir.
Eu preciso desse espaço aqui. Então, a gente não vai conseguir. E se conseguir, é com muita, muita luta, sabe? Você está lá, entre aspas, mendigando, que é algo que a gente não deveria estar sendo feito dessa forma, mas a gente está lá se humilhando por causa de um espaço que é obrigação e dever deles nos oferecer. E não a gente está lá, né, se humilhando para um edital, para poder adquirir um espaço. Há espaços, com certeza, sem sombra de dúvidas. Aquele espaço ali mesmo que era na Rio Bahia, né, que é na integração, que era do IBAMA, está abandonado, está largado, um espaço maravilhoso que poderia estar sendo uma residência artística, gente. E está lá abandonado, largado, completamente abandonado. Então, é um espaço grande, bom, né, com dois salões enormes, que poderiam estar ali, grupos trabalhando, dividindo ali. Mas fica lá. Quem é que cuida? Ninguém, está abandonado. Né? Então, por que uma ideia? Vamos ocupar, como eu tinha falado antes, né? Vamos ocupar, vamos invadir. E se falava assim, mas não está abandonado aqui, está ocupando o que a gente precisa. Né? Porque poderia ser uma residência artística. A gente precisa de residência artística aqui na cidade e a gente não tem. Oi. Sim, com certeza. Foi um assunto muito falado aqui no podcast Camarim ao Avesso sobre essa falta de união, né, dos grupos, porque tem grupos, tem artistas independentes, mas não tem essa união, né? Fica parecendo que não tá todo mundo lutando pela mesma causa, né? E se acontecesse o que você falou aí, seria muito melhor para todo mundo, né? A gente teria mais esses direitos que temos, mas que muitos até não sabem, né, Wagner? Sim, com certeza. Eu sei que você foi responsável, né? Ainda porque eu sei que você trabalha com performance. Você foi responsável por algumas performances no Conquistas Ruas, né? Conquista Ruas aqui em Conquista, em 2018, mais ou menos. E eu sei que sempre gerava muitos comentários, comovia pessoas até hoje. E aí eu queria saber como que é o processo de criação de performance, como que é pensar nesse produto final, né? Que sempre eu sei que é muito bem construído por você. Você é uma pessoa que consegue se doar bastante, né, nisso. E aí, o que você acaba colhendo, assim, do público? Bom, em relação ao trabalho de performance, Sil, foi em 2013, né, voltando aí um pouquinho ao tempo dessa minha trajetória, foi em 2013, aqui em Conquista, sinto falta também desses encontros quando vem de fora. Em 2013, eu conheci Marcelo Souza, né, que é de Itambé, se não me falha a memória. Ele trouxe o Cruéis Tentadores, que é um coletivo lá de Salvador, o Cruéis Tentadores. Aí ele trouxe, nessa 2013, 2 trabalhos. O Guilda, que é o espetáculo, né, que foi realizado na sala do Centro de Cultura, principal Centro de Cultura, e também o Rádio Híbrida, que foi apresentado, foi um trabalho de performance, que foi apresentado no Teatro Carlos Jeová. E aí foi interessante que eu me inscrevi na oficina e comecei a fazer essa oficina com muitos artistas também na época, né? A Polivalente, na Sala 1, que agora é Sala 1, a Centro de Cultura, estava lotada, muitas pessoas, que é algo novo, né? Você falar do hibridismo, desse corpo híbrido, dessa poética do corpo híbrido e tal. Então foi muito interessante essa experiência, essa experimentação com o Marcelo, porque daí que veio hoje há o Híbrida, que é esse movimento cultural, devido a isso. Então eu enfatizo muito, agradeço a Marcelo Souza por isso, porque essa troca de experiência com o Cruéis Tentadores foi que começou esse meu trabalho também referente à performance. E aí, depois disso, aquela coisa, a gente, novidade, a gente faz a oficina, a gente empolga, né, Ciro? A gente empolga, vamos dar continuidade com um processo e tal. E aí foi quando dei continuidade, mas esse trabalho de performance, eu comecei, acho que foi em 2014, 2013, 2014 ainda,
que foi os trabalhos de rua que foi do Híbrida, né? Que foram realizados. Então, foi eu, Kaique Melo, Jacaré, enfim, todos homens andando de salto pelo centro de Conquista na época. E aí você fala do relação ao público, que foi muito interessante, porque algumas pessoas, principalmente as mulheres, criticaram. E os homens não. Os homens que deveriam falar, né, xingar e tal, parabéns, que bacana. Né? E de você ouvir comentário falar assim, eu tiro esse salto e te pego, te faço virar homem. Olha os comentários da época. Então, assim, foi um choque. Homens performando de salto pela cidade. E aí a gente levou também para o Bairro Brasil, para a feira do Bairro Brasil, esse trabalho também. Aí a gente pediu emprestado um banheiro da farmácia que tinha ali, que ainda tem, que é em frente à igreja. A gente maquiou, colocou salto e saímos de salto e estávamos com o Lucas Duarte, que foi nosso fotógrafo na época, né, que registrou esse trabalho. E aí na Feira do Bairro Brasil a gente começou bem, aí começou a ter um atritozinho com os feirantes, né, que olhavam assim para a gente desconfiados, quem é esse povo, que está de salto, aí começou aquele burburinho e tal. E aí o interessante dessa experiência com o público foi que quem veio nos defender foram os moradores de rua que ali se encontravam. De falar, deixa eles, são artistas, né? Falei, nós somos artistas. Que isso foi muito interessante. Falei, poxa, que incrível. Enquanto os feirantes estavam nos criticando, nos xingando, veio os moradores de rua em nossa defesa. Ou por que isso? Porque se viram em nós essa rejeição, né? Essa rejeição das pessoas, o diferente choca. E por serem diferentes, os moradores de rua, acaba chocando. Então, chocar a sociedade porque homens estavam de salto, estavam performando, isso foi um choque, né, em 2014 para essas pessoas. E aí foi da onde surgiu esses trabalhos performáticos. Então, hoje nós temos o Híbrida, que se tornou um movimento cultural, que o objetivo do Híbrida, né, quando foi criado, é oportunizar outros artistas a mostrarem, a doar a sua obra, o seu trabalho. Né? Quando a gente participou do festival de performance, foi muito interessante, porque houve essa comoção, principalmente a partir do tema, que é o Paris, né, que trouxe essa... E esse trabalho foi interessante, você falando, porque eu sempre dou a liberdade de criação para os meus atores, né, para os meus artistas, assim falando. E todo o trabalho é construído coletivamente. Então, eu não digo que o trabalho é meu, Wagner, que é o diretor, que é o coreógrafo. O trabalho ele se torna coletivo, porque cada um ali dá um pouco, contribui um pouco para essa construção. Então, o Paris, cada um foi construindo, foi levando uma proposta, né, foi agregando a ideia, porque eu lanço a ideia, eu tenho o tema, eu levei o tema, gente, o tema é esse, Paris, com esse objetivo e tal, e tal, e tal. E aí, vamos fazer para o festival? Vamos. E aí, daí foi sendo construído coletivamente toda a proposta. Então, assim, cada um vai sair de uma direção, né, de alguma direção da cidade, né, de alguma rua e tal, e vai culminar com todo mundo se encontrando, né, na Praça 9 de Novembro, né, conhecida como Praça da Acarajé. E aí foi toda essa finalização, mas cada artista ali foi contribuindo, né, com o que tinha e que podia oferecer. Então, coletivamente, eles escolheram a música, né, a ideia essa comoção para a ideia do saco, dessa questão de prisão ali, foi muito interessante. Então, e nessa época,
o Centro de Cultura estava até fechado, por sinal, e aí utilizávamos como espaço, voltando à questão de espaço, a gente utilizava emprestado o espaço do PSB, que antes era ali na Barão do Rio Branco, né, um predinho, ali na Barão do Rio Branco, que a gente não tinha espaço para poder ensaiar, a gente não conseguia espaço na prefeitura para poder ensaiar. E que queriam liberar o Jeová em hora comercial, então não dava. E aí a gente conseguiu emprestado com o pessoal, né, do PSB o espaço e a gente utilizava ali. Então toda a preparação, a montagem foi, né, toda ali. Então esse trabalho performático eu gosto e amo porque é algo em que você desconstrói, né, esse corpo e reconstrói uma outra identidade, essa identidade híbrida. Essas identidades híbridas dentro de um corpo só, que nós somos múltiplos, esse corpo é múltiplo. Então, hoje somos camaleões, hoje eu estou dessa forma, amanhã eu posso estar de outra forma, posso cortar o cabelo, posso pintar o cabelo, posso pintar minha unha, posso usar um brinco. Então, constantemente a gente vai se modificando, vai se desconstruindo, se desmaterializando e vai reconstruindo novamente. Sim, com certeza. Essa sua fala me deixou muito curiosa, me deixou com vontade de sentir um pouquinho da sua arte, da sua experiência artística. E aí, meu bem, eu queria saber se você pode dar uma palhinha de alguma coisa sua aí. É um espaço seu, tá? Se não quiser também, tudo bem. Mas é um momento todinho seu. Fica à vontade. Esse poema chama-se Reconciliação, que a artista, a poetisa Nós Sou, né, Nós Sou, ela está tendo o canal dela, Nós Sou, ela declamou, né, esse poema, escrevi, que eu também escrevo, né, assim, escrevi e mandei para ela, posso gravar? Eu falei, pode gravar sim. Eu falei, pode, fica à vontade. Aí ela gravou, e aí eu posso estar fazendo ele. Bom, vamos lá. Reconciliação. Na solidão da noite, eu me recrio entre a luz e as sombras. Nas rejeições, eu aprendo a me reerguer e me amar em silêncio e som. Não é tão devastador quanto a solidão ou a fragilidade em que aprendemos a nos agarrar em esperança em um dia de ser ou tomar o que esperamos para nós. Medo é um remédio diário do qual nos alimentamos na esperança de nos curarmos das feridas em que permitimos nos agarrar em desespero pelo medo do fracasso ou da solidão diária. Esperança deveria ter outro nome, outra afeição, para que aprendamos a nos libertar a cada badalada noturna do raiar do dia. Tá bom, eu vou falar então uma poesia de Pagu, né? A nossa Paguzinha, que eu declamo desde o meu ensino médio, que eu acho muito bonita, assim, né? Comemorando aí de um jeito ou de outro, com todas as críticas, mas lembrando que a vida é um percurso histórico contínuo, a semana de 22, né? O modernismo que, apesar de paulista, branco, hétero, burguês, mexeu com algumas estruturas e é muito importante ser celebrado, né? No meu quintal tem um pessegueiro com flores cor-de-rosa, onde chupei-te a boca pensando que era fruta. No galinheiro tem 8 galinhas, um pato, um ganso, um pinto. No galinheiro eu fiz um arranha-céu com latas de gasolina. A minha gata é safada e corriqueira, trepa na trave do galinheiro e escancara boca e perna. A minha gata pensa que é vampiro, mimo de um velho apaixonado general de brigada. 2 metros de altura, pelado e sentimental atavismo. O luxo da minha gata é o rabo. Ela pensa que é serpente. Pagu tem uns olhos mole, uns olhos de fazer doer. Bate o corpo quando passa, coração pega a bater. Pagu, dói porque é bom de fazer doer.
passa e me puxa com os olhos, provocantissimamente mexe, mexe, bamboleia, para mexer com toda a gente. E pague, dói, porque é bom de fazer doer. Quero porque te quero, como eu não hei de querer, que é a sina de viver junto, que é bom de fazer doer. Patrícia Galvão, Pagu. Mas eu vou ter que jogar um balde de água fria aqui agora, porque eu queria saber sobre alguma insatisfação sua em relação ao cenário teatral daqui de Conquista. O que você acha disso? O que você acha do que está acontecendo, o que já aconteceu e do que está acontecendo agora? Tá bom, eu costumo prestar mais atenção nas coisas lindas, né? Tipo o Apogeu, que eu não canso de elogiar, porque eu acho lindo e eu acho, né, vigoroso, potente, né? Uma coisa que eu acho triste, assim, eu estou envolvida de alguma forma, né, assim, pelas beiradas nisso, é a situação do Conselho de Cultura, né? Eu acho que o Conselho de Cultura daqui da nossa cidade fez uma gestão muito interessante, né? A gestão passada, a despeito de eu ser completamente contra a gestão do senhor Erzen Guzmão e da senhora Sheila Lemos, eu reconheci que a atuação do Conselho, da Secretaria até, junto ao Conselho, na gestão dos editais, na gestão, né, da pandemia, foi louvável, né? O Conselho certamente não tem a ver com a Prefeitura, nem com a Câmara, né? É um conselho, mas foi um encontro interessante. E agora, esse modelo atual, assim, né? Eu lamento que tenha sido, quando estava acabando a pandemia, então a eleição já foi presencial, eu acho que não foi bem divulgada, eu acho que a gente não participou, e eu acho que a gente tem pouquíssima representação popular lá, né? Então, é uma das coisas que eu lamento, né? Mas eu sinto, assim, que foram poucas pessoas, né, do nosso universo, e eu entendo o contexto também, né? Então, eu acho que o Conselho não nos representa, eu acho que ele está muito elitizado, né? Eu acho que ele está muito envelhecido, são artistas da velha guarda, são produtores de cultura, né? Eu não tenho nada contra, eu sou também uma jovem senhora, mas eu acho que falta juventude, assim, então eu queria deixar aqui, junto com a minha reclamação, um clamor. Eu acho que tem que ter alguém do Apodil no conselho, na cadeira principal, e quiçá na presidência. A gente precisa da força de vocês, a gente precisa da sede, fome de justiça, de direito cultural, de arte, de inovação que vocês têm. É muito importante que a gente possa garantir. Eu sei que vocês estão atrás de emprego, que vocês precisam garantir a faculdade, que vocês precisam ajudar a mãe, vó, a cuidar da família, mas vocês, gente, vocês são a coisa mais importante que o Teatro de Conquista tem. Quem faz teatro hoje em Vitória da Conquista, né? Não sei como está na pandemia e tal, mas para mim é o Ópera Cata e o Apodil, que a gente pode pensar que são dois extremos estéticos, mas que estão fazendo coisas lindas, cada um no seu lugar. Então, assim, eu imploro que alguém do Apodil entre no conselho, esteja no conselho. Eu vou tentar ajudar de alguma forma. Eu não me envolvo porque é um cansaço, uma sobrecarga, né? Mas a cultura de Conquista precisa de vocês como um exemplo de juventude possível, positiva, vigorosa, combatente, política, inteligente, sabe? Então é isso, mais ou menos. Bom, as minhas insatisfações, né, volto a dizer, principalmente com a gestão pública, porque às vezes você acha que colocando um gestor que é artista, né, que ele vai olhar para nós, artistas, nem sempre, tá? Porque santo de casa não faz milagre. A gente deve entender isso, santo de casa não faz milagre. Coloca um artista. Vamos colocar tal artista ali que ele vai entender o nosso lado. Nem sempre. Né? Nem sempre. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque nós precisamos estar atentos com a política, com essa gestão. Quando tiver, por exemplo, eleições, a gente está em cima. Quando a gente tiver que teve, mas foi muito pouco, que foi o
O Conselho de Cultura faltou artistas estarem ali, porque o que acabou é que, eu digo assim abertamente, porque, infelizmente, parece que essa gestão, né, do Conselho de Cultura é uma gestão, que eu posso dizer, para não ficar tão chulo e não sair de forma errada, elitizada, pronto, assim dizendo. É uma gestão elitizada. Uma elite que só olha para o lado dela. Então, por que você fala isso? É só você olhar as postagens no site do Conselho de Cultura. Você vai ver de que lado eles estão, né? A quem eles estão bajulando, assim dizendo. Porque está bajulando não nada contra, não tenho nada contra a obra, a pessoa em si, que estão ali bajulando, mas é uma pessoa que tem condições de se manter, assim dizendo, né, artisticamente. É uma pessoa que tem um trabalho privado, que não é público, e aí você vê o investimento. Essa é a minha satisfação, Síria. Aí você vê um investimento para um segmento que é privado. Aí você fala assim, poxa, essa verba, esse dinheiro poderia estar nos auxiliando. Nos auxiliando. E aí o que eles fazem? Manda, engada dinheiro ali para quem já tem dinheiro e tem condições, porque recebe financeiramente, porque é uma gestão privada, dinheiro. E aí você vê um conselho bajulando alguém e pessoas que realmente já têm condições, já tem nome de poder chegar ali e pegar uma Lei Rouanet. Quem somos nós se chegar assim, eu preciso da Lei Rouanet? A gente não vai conseguir. Porque você tem que ter um nome, tem que ter toda uma trajetória ali. Então é muito complicado você conseguir um auxílio da Lei Rouanet. Certo? Então você vê, e essas pessoas, né, não vou citar nomes, mas que eu estou dizendo aqui, tem essa condição. E aí você vê um poder público bajulando pessoas, artistas, que não têm essa necessidade, enquanto nós vai lá na secretaria, aí você senta lá com sua bundinha e fica esperando. E aí, que fulano tá ocupado, que ciclano tá atendendo outra pessoa, e não sei o quê. Aí se deixar, você passa a tarde todinha ali para ser atendido. E quando é atendido, não é atendido, né? Você não é atendido como deveria ser, como qualquer outro artista que deveria, ou não artista, assim dizendo, né? Porque qualquer pessoa que chegar em um estabelecimento público deve ser atendido de forma, né, de forma elegante, de forma bonita, né? E a gente vê o contrário nesses espaços. Então, eu fico muito insatisfeito com isso, de você falar assim, poxa, poderia estar sendo bem mais... eles deveriam estar sendo bem mais receptivos com todos nós, mas não é. Porque se você não tem, assim, entre aspas, um nome, assim, dizendo, artisticamente falando, né, um nome de peso, aí o que acontece? Você não é tão bem recebido, não tem um cafezinho, não tem uma bajulação. Claro, eu não quero bajulação nenhuma, eu só quero o que é meu por direito. Eu só busco aquilo que é meu por direito, que eu sei que é meu por direito. Então, o que falta, e é minha outra insatisfação de todos nós, é entrar em debates públicos, de ir na Câmara de Vereadores, de assistir, de ver o que está acontecendo, principalmente quando é relacionado à cultura, de ir lá, de pedir uma pauta, eu quero falar sobre a cultura, dos grupos realmente se reunirem, unirem em prol de nós mesmos, do nosso benefício, né? De buscar esse reconhecimento de que nós estamos aqui e que nós merecemos respeito, assim como qualquer outro artista que vem de fora, né? E esperança, sim, eu tenho. É um trabalho de formiga, Síria. É um trabalho de formiga, porque tantos outros, eu falo assim, de tantos outros, como Marcelo Benigno, que cansou
tantos outros artistas maravilhosos que eu vi, que chegou para mim e falou assim, ó, Wagner, cansei, e de desistir mesmo, sabe? Desistir da arte e entrar em outros campos, né, em relação ao trabalho, porque de fato assim, cansei, não dá mais para viver, sobreviver dessa forma aqui na cidade. Então muitos acabaram parando no meio do caminho. Né? Muitas vezes já me deu vontade também de desistir, sim, porque não é fácil você trabalhar como artista nessa cidade. Você recebe muitos nãos, você recebe, sabe, muita afronta, porque você acaba dizendo, mas você é artista? Como assim? Você faz o quê? Você trabalha com o quê? Sou ator. Isso dá dinheiro? Né? Então, esse tipo de coisa, de perguntas que a gente recebe. Né? Então, falta esse respeito da gestão pública, falta também entre nós artistas, né, essa aproximação que havia no passado e que hoje não tem. Né? Tenho esperança, volto a dizer, mas é um trabalho de formiguinha, porque muitos se cansaram, se perderam, né, durante todo esse percurso, mas há sim sempre esperança. Enquanto houver o fôlego, enquanto houver, né, a força de vontade, o empenho de cada um de nós, a arte conquistense não vai morrer. Não vai morrer porque todos esses do passado, como Avanilton, que foi uma pessoa muito importante e é importante na história conquistense, Marcelo Benigno, Chefinho Santos, Jeanne Marie, né, que são contemporâneos nossos e que merecem esse respeito, esse reconhecimento como artistas. Então, essas pessoas contribuíram muito, muito com o Adão Albuquerque também, né? Posso esquecer de Adão, que também sempre foi atuante na área, mas também foi outro que também cansou e que desistiu no meio do caminho, né, de fazer alguma coisa, né, pela cidade. Mas os grupos novos, outros, né, que vão chegando, que vai chegar com gás novo, né, com a energia nova, vai reabastecer os do passado, como eu e como tantos outros, e há a esperança, e a esperança vem a partir do novo. O novo é a renovação para que a gente possa relembrar daquilo que a gente foi no passado, das nossas lutas, de falar assim, não vou desistir, vou continuar, porque a gente não pode deixar que a cena artística de conquista morra. A gente tem que ter essa fé, essa esperança de que a gente vai conseguir lá na frente, sim, com muita luta, que nada vem de graça, tudo que é conquistado vem a partir da luta, de muita luta, para você chegar aonde quer chegar. Então, se a gente quer deixar para a geração futura, as gerações futuras, algo concreto, definitivo, como espaços, etc., a gente tem que lutar e continuar lutando para que no futuro outros grupos já encontrem tudo bonitinho, tudo arquitetado da forma que deve ser em relação ao espaço, etc, 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 né? E que não encontre essa dificuldade que nós, infelizmente, ainda encontramos aqui. A gente está chegando nos momentos finais e a gente tem uma tradição, às vezes, de resumir o encontro a uma fruta. Eu vou fazer isso, depois eu passo para você. Eu vou resumir hoje ao tomate, a uma fruta, né, que nem todo mundo sabe que é fruta, até porque eu achei que o encontro foi muito isso, assim, foram muitas informações aqui importantíssimas que eu nem tinha ideia, sabe? De que já tinha acontecido aqui na cena teatral de Vitória da Conquista, mas que você trouxe com tanta clareza, você tem uma bagagem incrível, linda, bem sensível, né, também. E eu achei que foi isso, esse algo novo, assim, nem todo mundo sabe, mas vão ficar sabendo por aqui, né? A partir do Camarim ao Avesso. Então, eu tô muito feliz por você estar aqui.
E aí eu passo agora para você, né, para você resumir encontrar uma fruta. Fica à vontade. Gostei do tomate. Realmente eu sei que tomate é fruta, realmente muitas pessoas não sabem. Eu posso. A minha fruta, umbu. Mas por que umbu? Porque ele é resistente, ele é forte, ele é resistente. Ele é a esperança. Ele é verde, tem uma textura, né? Não tem uma textura bonita, assim, olhando. Você vê ele, mas ele tem algumas, não sei, tipo... eu não sei explicar o nome, mas quando você morde, ele pode estar... É uma surpresa, na verdade. Ele pode estar docinho ou pode estar azedo. Mas mesmo azedo, você faz aquela cara, porque você pegou ali e tá azedo, aquela careta de azedo, mas depois você... que delícia. Que delicioso isso aqui. E vai chupando, e vai chupando, e vai chupando, vai chupando, não para de chupar. Então, o umbu na caatinga, nesse sertão, ele é sinônimo de resistência. Então, é essa resistência que nós temos que ter. Meu amor, aí chegou o momento, então, que a gente vai resumir encontrar uma fruta. Eu fiquei pensando durante aqui o encontro, tentando achar uma fruta diferente, assim. Porque, né, foram tantas coisas que a gente já falou e eu queria achar algo diferente. E aí eu pensei em lixia, porque eu fiquei pensando sobre ela ser bem carrancuda, séria, né? Por fora, meio assim, dá um pouco de medo. E por dentro, bem bonita, bem saborosa. E eu sinto que você é um pouco disso. Pelo que eu te conheci, né? Um pouquinho assim. É aquela pessoa que dá um pouquinho de medo de falar, de abraçar, mas aí quando você fala e abraça, você vê que é uma coisa totalmente doce e gostosa, né? De sentir. Menina, que E linda. é isso, passo para você agora. Olha, se eu te contar que lá no meu terreninho a gente plantou lixia, você vai acreditar? Acredito! Você é Lixiazinha muito lá. agricultora. Hã? Você é muito agricultora, né? Pois é, eu tô demais, viu? Ah, que eu tô adorando ser lixia. É muito, ó, isso é boa de imagem, viu? Porque eu realmente sou um pouquinho espinhenta, assim, as pessoas têm medo de chegar junto, né? Mas aí quando chega é só doçura, é só amor. Ah, para mim esse encontro foi uma acerola, porque fui assim vermelho, sabe? Esse vermelho quente, essa coisa, né, do nosso encontro, da nossa paixão. Ela é meio azedinha, mas ao mesmo tempo a gente quer aquele azedinho que dá aquela pegadinha aqui embaixo do maxilar. E é extremamente vitaminada. Eu falo, gente, eu amo a acerola, porque a acerola é uma das únicas coisas que é deliciosa e ninguém fala assim, para de comer porque faz mal. Não, pode comer até o fim. Então, eu acho que o teatro é essa coisa que a gente pode comer, comer, comer até o fim, que sempre vai fazer bem. E esse encontro com você sempre vai ser uma vitamina C, assim, na minha vida, nos meus planos. Então, eu hoje vou de acerola. Maravilhosa! Então, eu queria saber também se você tem alguma colocação, né? Estamos chegando aos momentos finais aqui. Queria saber se você tem alguma colocação, algum agradecimento, qualquer coisa, é um espaço seu, tá? Maravilha, obrigada, minha querida. Agradecer a vocês pelo trabalho lindo, parabenizar, né? Celebrar sempre o trabalho de vocês. é, E pedir só paciência para as pessoas, né? E que nós artistas, possamos seguir juntos e juntas, né? Como temos feito esse tempo todo, e que a gente se una mesmo, né? Num sentimento bom de esperança, né, e de realização, de produção. E quando a gente invadir os palcos, que todos e todas possam vir nos ver, porque a gente tem coisas lindas para mostrar, né? E gratidão a quem faz coisas pela nossa cidade, pela cultura da nossa cidade, e para quem não faz nada e tenta atrapalhar a gente, espera que a gente está chegando com tudo, vocês vão ver.
Camarim Avesso. Agradeço ao convite do Camarim, né, por estar, né, dando essa oportunidade de poder falar ao público, né, de vocês, ao público artista e não artista de conquista. Agradeço imensamente por essa oportunidade e também agradeço a todos aos meus colaboradores. Eu falo de colaboradores, assim, falando desde o coletivo 1 por 1 até a academia, passaram muitas pessoas, né, por minhas mãos. Eu agradeço muito, porque se hoje estou completando 10 anos, né, de carreira, de história, ela não foi construída sozinha, que a gente não é só, a gente depende um do outro, né, seja para uma iluminação, na sonoplastia, uma maquiagem, a gente nunca está só, devemos sempre estar lembrando disso, né? Então, agradeço muito a todos que passaram e que me ajudaram a construir a minha história, porque cada um deles, eu não vou estar citando nomes, porque como foram muitos, então nem todo mundo vou lembrar o nome, então para não ser injusto, né, de estar relatando, falando nomes e esquecer, falando de um e esquecer de outro, depois eu trocar a cobra, mas você não falou de mim. Este podcast é um projeto que conta com uma enorme produção, edição, produções artísticas para divulgação, administração de redes sociais e entre outras funções oriundas nas pessoas de Álvaro Oliveira, Kaique Damasceno, Caio Gabriel, Gabriela de Souza, Jéssica Ferreira, Manuela Pedra, Síria Carinhanha e Yuri Araújo. Apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.